Começa agora Cultura e Design. Na semana passada, a Lara Kaiser nos mostrou o Hospital Santa Maggiore Morumbi, unidade Dubai. Projeto da Perkins Will, que inclusive foi vencedor do European Healthcare Design Awards 2021. Essa Perkins Will e a E a Lara Kaiser, que demais, dupla né? dinâmica, né? Lindos, perfeitos. São Projeto incríveis. muito legal, né? Ajudando as pessoas ainda, muito legal. Né? E no documentário Design Humanizado com Perkins Will, cuidados preventivos, espaços flexíveis. Mais e mais, as instituições de saúde vêm trazendo unidades satélites para que sejam feitos os pronto-atendimentos, consultas, são feitos também pequenos exames ou mesmo atividades que estejam relacionadas ao bem-estar do paciente, ou seja, atividades preventivas, que o paciente vá à unidade, inclusive para aprender como se cuidar para que ele não fique doente. Você diminui, inclusive, a permanência de pacientes em hospitais. Na unidade paulista, por exemplo, onde a gente tem uma arquitetura que foi utilizada por uma livraria e hoje a gente teve que readaptar para essa unidade de atendimento com corredores muito longos, sem o uso da luz natural, ele está muito em um único espaço. A gente teve que trazer um luminotécnico com tetos bastante diferenciados para que a gente conseguisse induzir a questão da humanização. Importante também falar sobre a questão da flexibilidade dentro desse espaço, pois hoje a gente tem esse uso identificado, mas a gente sabe que os ambientes de saúde, eles são alterados muito rapidamente, em detrimento da tecnologia. O tema da unidade, ele contribui para que a gente faça a especificação dos materiais. Não só nos ambientes onde a gente tem a espera e os consultórios, mas inclusive onde a gente tem os banheiros e todas as áreas de apoio para os colaboradores. Sempre procurando ter especificações que contribuam em relação à asepsia dessas unidades. Dentro dessa unidade paulista, foi escolhido o tema Alemanha, que trouxe para a gente toda a questão da materialidade, que ela é inclusa tanto nos consultórios como nas áreas de espera, inclusive nas áreas de apoio, por exemplo, os banheiros dedicados aos pacientes, onde a gente traz os revestimentos nas cores adequadas, nas texturas adequadas e sempre dentro da questão da asepsia, que de novo é muito importante na área da saúde. Dentro dessa unidade, a gente buscou trazer elementos que fizessem a composição da flexibilidade. Então, ou seja, eu tenho consultórios que podem ser desmontados e que eu possa ampliar ou diminuir espaços a depender do uso que eu necessitar. Então, por exemplo, se eu tenho reuniões com os pacientes, onde eu queira trazer uma palestra, onde eu vou ensinar alguma coisa, eu desfaço esses consultórios, eu guardo e crio um ambiente maior onde eu posso fazer essas grandes reuniões. Esses ambientes também precisam ter um olhar em questão ao mobiliário. Então precisam ser mobiliários que ergonomicamente sejam adequados à terceira idade, aos seus acompanhantes e aos médicos, que muitas vezes os médicos passam horas sentadas para atender. Ou seja, também precisa estar alinhado com todas as ações que esses médicos vão ter nesses espaços. Então, se ele está sentado utilizando um laptop, por exemplo, que as costas, que as pernas, que tudo esteja adequado e que ele fique em uma posição confortável. Então, sem sombra de dúvida, a especificação dos mobiliários é muito importante. Dentro dos consultórios, houve também uma procura de um elemento ou um mobiliário onde o médico
por passar tantas horas atendendo ao paciente, que ele se sentisse confortável e que tivesse a habilidade para, inclusive, estar em contato com o paciente e também manipulando o laptop ou o computador, colocando as identificações que ele traz dessa consulta. Nessa unidade, por exemplo, a gente traz o mobiliário muito forte, até dentro das esperas, no que a gente chama de consultas informais. Então, ou seja, as consultas informais, elas acontecem muitas vezes ou para eu entregar algum resultado de exame, sem que crie nenhuma sensibilidade a esse paciente. Mas, dentro desses ambientes, a gente procura mobiliários que sejam ergonomicamente adequados para tanto o paciente como para o próprio médico. Falando um pouco sobre o design baseado em evidências, que é uma discussão bastante interessante na questão da saúde do paciente, a recuperação, como que dentro disso você identifica que as cores podem promover a melhora do paciente? Eu posso dizer para você que as cores, né, elas têm esse poder, esse poder de trazer algo positivo ou algo negativo, dependendo da forma que ela é empregada. E a gente aqui sempre tenta trazer, né, da melhor maneira possível. Sobre os estudos e a influência das cores, como é que você identifica isso na cooperação da recuperação do paciente em ambientes hospitalares? Nos estudos que a gente tem feito, um dos pontos, uma das influências muito grandes para contribuir para essa melhoria é trabalhar a natureza, né, ou materiais mais naturais, tons associados à natureza, para que contribua para uma recuperação mais rápida. Iluminação natural, né, ou essa interferência da iluminação de uma maneira que refletisse a luz solar, para que isso também tornasse essa recuperação mais rápida e mais agradável. Então, cores que são mais neutras, despretensiosas, cores que acalmam, também estão super em evidência e contribuem também para essa melhora mais rápida dos pacientes. E qual é a linha de produtos da Sherwin-Williams que é dedicada a ambientes hospitalares? Então, nós desenvolvemos uma linha que chama Total Care. Essa linha ela é composta por 3 produtos. Nós temos um acrílico à base d'água, nós temos um esmalte à base d'água e a gente tem um epóxi à base d'água. A característica principal, eu diria que o diferencial dessa linha de produtos, primeiro é que ela conta com matérias-primas que vão minimizar a proliferação de fungos e bactérias. Então, com isso, você consegue ter um ambiente mais, né, tendendo para ficar mais fácil de limpar, mais esterilizado. Além disso, ele conta com um índice de lavabilidade muito alto. Então, garante que quando vocês forem fazer a lavagem dos hospitais ou lavagem de superfícies, esterilização desses ambientes, não manche, seja mais fácil de remover qualquer produto ou então qualquer resíduo que tenha ficado, garantindo então aí uma durabilidade maior para esse espaço. Tá? E uma outra característica acho que importante também de falar aqui é o odor. Ele tem baixíssimo odor, então você diminui a área de interdição de um hospital ou também você não vai atrapalhar as outras pessoas que estão internadas quando você tiver que promover uma pintura ou um reparo em alguma área. Os estudos realizados com as pessoas que trabalham em unidade de terapia intensiva, com pacientes, indicam que alguns tons são mais favoráveis à recuperação desses pacientes e também à melhoria do ambiente de trabalho, trazendo bem-estar para quem trabalha nesse tipo de ambiente. Então eu trouxe aqui uma seleção de algumas cores que foram baseadas nessas pesquisas. Entre elas a gente tem os azuis, os verdes, que estão muito ligados à parte de biofilia, os amarelos, principalmente os tons mais suaves e mais claros, e também os rosas e os cinzas. Esses tons foram elencados como
tons que trazem um melhor bem-estar, uma capacidade de recuperação maior para os pacientes e também promovem um ambiente melhor para quem está trabalhando nesses hospitais. A gente também faz uma relação com o nome que a gente dá para aquela cor, baseado na sensação que nós gostaríamos que aquela pessoa que está naquele ambiente sentisse. Então, alguns desses nomes são Paraíso Azul, Equilíbrio, Jovial, Agradável. São nomes que trazem sensações por trás e essa sensação que a gente, quando desenvolve uma cor, quer que aquele paciente ou que as pessoas que estejam trabalhando naquele ambiente sintam. Mini Galã! A gente estava agora se divertindo com essa manual monocontrole por cima da Uniflex. Põe divertido nisso. Agora vamos dar uma olhada no acionamento motorizado? Agora, nossa, é chique demais. E pode ser pelo controle, pelo app do celular, com o Uniflex Connect. e até por voz. Como Alexa. Exatamente. Alexa, abra. Alexa, fecha. Mas não só pela Alexa. Ah, sim, esse é o diferencial da Uniflex. Ela se integra com qualquer sistema de automação do mercado. Caraca! É tudo, é chique demais. Demais da conta, vai. Vai, conta. Eita, mas eu sou carioca, o que eu tô falando? É que minha família é mineira. Caramba, tá bom. É meio contagioso, né? Vamos ver funcionando? Vamos. Você quer pelo controle ou pelo app do celular? Mas pelo controle já tá chamando? Tudo bem, Depois a gente vamos faz lá. com o meu também, dá pra mostrar. Eu vou te mostrar. Agora, tô de olho. Olho na bola. Não preciso nem falar, né? É, então tô aprendendo. Olha aqui. Estagiário é bom Muito demais, bom. né? Tá de olho? Tô de olho, sim, senhor. Fica de olho. Tô de olho. 1, 2, 3. Rapaz. Acionamento motorizado. Ela tem até um gingadinho na hora de subir as lâmpadas. E é rápido, dela, né? É rápido demais. Olha aí. Mini Galã, eu fui até a fábrica da Uniflex e vi parte Verdade. do processo de produção dessa cortina aqui, mas não tinha visto ela ainda assim pronta no lugar. É mágico, Que né? lindo! É Me fala um mágico. pouco. E tô sabendo que você sabe tudo dessa cortina Ah, aqui. mas é que eu gostei porque é um nome Sim. bem exótico. Ah, é? É, Shangri-La. Olha, gostei também. É, né? Bem Me legal. fala um pouco dela. Então, ela, além do tecido blackout dela, você tem um controle da luz natural. Então você consegue chegar num compromise, no meio termo aí entre privacidade e controle de luz. Então, o escurecimento. Assim transparente, ainda tem um blackout? Tem. Você consegue, então, controlar quanto de luz que você quer que entre no Cobra. Se você quer fazer, tipo, um home theater, ver um filmezinho, ficar tranquilo. Deixar escurinho, deixar mais... Deixa mais clarinho. E tem essa questão da privacidade também, você consegue controlar. E esse tecido translúcido, né? Que lindo. Legal. Outro diferencial é que, pra quem não gosta do controle, Mas que isso, rapaz? não precisa! Porque até se o cara não tiver um ponto de eletricidade na casa dele, você consegue instalar uma bateria que funciona como se fosse bateria de celular, recarregável. Quando tiver com a bateria fraca, ele apita e você coloca lá um cabozinho que carrega. Bateria na cortina? Bateria na cortina, assim você consegue fazer um acionamento remoto. Eu sou São Tomé, eu só acredito vendo. Pois é. Então não precisa de eletricidade para ter essa cortina Não, se tiver... Não. motorizada? Sim, até se você não tiver eletricidade na sua casa, você consegue colocar. Não sei Mas não, ó, viu, como Miguel? eu sei que você é um cara muito cético, se aquela ali... acredito vendo. Se aquela ali de acionamento manual, uma criança conseguir acionar, essa aqui, um bebezinho no berço consegue acionar. Quero ver com meus próprios olhos. E como Igual bom- eu fiz com você. Como bom bebezão da mamãe, eu vou provar isso pra você. Caraca, não é que é mesmo? Shangri-La. Shangri-La. Mistério. Silencioso? Silencioso, né? Geralmente os motores são mais... Dá pra você controlar enquanto você tá vendo filme, televisão, você não vai perder nada do diálogo. Eu vou testar, eu posso? Pode. Caraca, eu não fiz força nenhuma. E o que é bonita? E o que é bonito? Macia. E aí, bonitão, você que tava lá na fábrica, viu o processo de produção da cortina, imaginou que ia ficar no final assim? Sinceramente? Sinceramente. Não. Olha que legal. Muito massa, né? Caraca. Era só um tecido Pois que é. cortou, um corte muito legal, bem preciso. Aí vem o design e... Mas olha o produto final. Que lindo. Essa aqui, eu que sou do muro. Você sabia? Eu não sabia. Olha, são 10 anos vivendo na China, morando lá, trabalhando lá, dando aula por lá. É inevitável a gente aprender com aquela civilização, com
E a gente aprende por osmose. E as ideias vão surgindo a partir dessa vivência, né? Bom, eu sempre me interessei muito de pensar a arquitetura como um reflexo de valores e hábitos de uma comunidade, de um país. E minha tese de faculdade foi sobre identidade, arquitetura e identidade. Chegando na China, é inevitável levar minha bagagem brasileira para um trabalho lá, mas eu presto muita atenção qual é a demanda, quais são esses hábitos e valores que geram essa linguagem chinesa de arquitetura, né? A China hoje está muito rica, eles estão comprando a melhor arquitetura do mundo, o melhor design do mundo, a melhor culinária do mundo. Todos os melhores estão na China hoje. Mas eu levo um pouco do Brasil, com certeza. Eu me vendo como brasileiro, porque os chineses gostam de aprender com o nosso Brazilian Way of Life. Eles têm uma imagem de Brasil de um país alegre, de um país friendly, um país divertido. E lazer é um conceito que está chegando agora na China. É um país que só trabalha, só pensa em dinheiro. E eles têm essa percepção que a gente sabe levar uma vida boa. O Brasil é um país varziano, né? Um país varziano no sentido, somos um país muito informal, um país alegre, um país divertido. A gente sabe curtir a vida, né? Mas não existe nenhum arquiteto binacional, com um pé lá e outro pé aqui, né? Sustentabilidade é um raciocínio básico e primário de quem pensa arquitetura, de quem gosta de arquitetura. Chegamos num nível que a gente está esgotando o planeta, a gente precisa pensar em reciclagem, em reuso, ser sustentável é ser inteligente, né? A gente precisa ser inteligente para projetar, precisa ser inteligente para construir casas, cidades. A minha questão principal, ou primeira, quando eu penso em arquitetura, é acessibilidade. Acho que eu acho que a primeira mais premente que pensar em sustentabilidade com os materiais é você tornar a arquitetura inclusiva, acessível a todo mundo. Então, pensando a identidade, a arquitetura como a existência das pessoas, as pessoas existem em arquitetura e design 24 horas por dia. Então é fundamental pensar em como essa arquitetura tem de se prestar a todo mundo, como ela tem de ser inclusiva. Então, minhas prioridades é pensar no design universal, pensar em como tornar a arquitetura unânime. Eu acho que os arquitetos tinham de ter essa pretensão, porque a arquitetura pertence a todo mundo, né? Todo mundo vive o espaço 24 horas por dia e faz parte da memória afetiva de todo mundo, então todo mundo se existe bem, precisa se sentir confortável na arquitetura, né? Eu penso muito a respeito dos valores e dos hábitos das pessoas. Eu não faço uma arquitetura para mim, eu procuro pensar no que faz um pensamento coletivo comum. Eu procuro, quando eu projeto no Brasil, eu penso em brasilidade, eu penso em música, eu penso em culinária, eu penso em moda, eu penso quais são os valores dessas pessoas, do meu cliente. E aí surge o material, surge a textura, surge as cores, surge essa atmosfera que é consequência dessa bagunça, dessa complexidade de vontades, né? A boa arquitetura, que eu estou falando, é uma arquitetura inclusiva, uma arquitetura democrática, uma arquitetura onde permite as pessoas se pertencerem, sabe? E a arquitetura que se faz no Brasil é completamente oposta a esses conceitos, porque se faz uma arquitetura minimalista, se faz uma arquitetura exclusiva. A palavra exclusiva vem de exclusão. As cidades são violentas, o espaço público não pertence a ninguém, as pessoas não se sentem pertencentes ao espaço público. O espaço público não pertencendo a ninguém, todo mundo vai lá e destrói, todo mundo vai lá e picha, todo mundo vai lá e não respeita o espaço público, né? Por que a gente gosta de ir à Europa, visitar cidades antigas? Porque aquela unidade, aquela arquitetura que nasce de valores e hábitos permite as pessoas pertencerem àquele lugar, as pessoas se reconhecem naquele lugar.
Quando você sai na rua, se você não se reconhece, você ignora, você passa a não cuidar. Então, a arquitetura, pensar em arquitetura é uma coisa muito séria. Eu culpo os arquitetos por não pensar em arquitetura desse jeito. A arquitetura é o locus da nossa vida, né? A gente existe em arquitetura 24 horas por dia. Tanto dentro de uma casa, tanto fora de uma casa, né? Tudo precisa ser pensado com esses conceitos. Esse é o meu austríaco, alemão, brasileiro. Esse é o Hans Donner. Começou a entrar cada vez mais na minha consciência que eu tinha que usar isso aqui para fazer as pessoas repensar a vida. E comecei a simular, tipo, o homem correndo dos ponteiros e sendo derrubado, e de repente, de uma hora para outra, eu trouxe esse visual, que é fluido, que é paz. As pessoas colocam meu protótipo, esse da atualidade, do presente, no pulso e falam: Hans, como é que eu estou agora, de repente, com mais calma? Como é que você consegue calmar através de um desenho? E o mundo precisa tanto, porque o mundo começou a acelerar demais. Eu comecei a criar até um espaço que, por incrível que pareça, ele parece uma pílula, que a humanidade precisa de uma pílula. Não é coronavírus só que fez a humanidade ir para casa e ficar em casa e repensar o tempo. E isso tudo foi através de uma explicação visual que de cima parece uma pílula, mas que aproxima e traz a consciência de um tempo que não é de Cronos. Porque o Cronos é o tempo da mitologia grega, que, como ele representa o tempo quantitativo, e ele se tornou o deus mais violento, mais cruel, ao ponto de devorar todos os filhos, devorando mesmo. E eu tenho a imagem, inclusive, como o Goya pintou a cena assustadora de uma criança ser devorada, comida, mas esconderam um, e é os seus. E esses seus, que virou todo poderoso, gerou filho. E o filho se chama Kairos. E Kairos, sim, tem a ver com isso. Porque Kairos representa a qualidade do tempo, não a quantidade que massacra a humanidade. Valorizando cada momento. E cheguei a assimilar esse nome quando alguém olhou no meu relógio e falou: uau, esse Kairos. Eu descobri através dessa palavra que ele falou que você desenhou Kairos. E tudo se levou cada vez mais na consciência do homem, antes do coronavírus, da importância de desacelerar. Porque a tecnologia está levando a humanidade numa velocidade insuportável. Quando eu encontrei num jantar, depois de uma palestra, com 3 figuras incríveis. Domenico de Masi, o homem que escreveu O Ócio Criativo, best-seller global, e O Futuro Chegou. E do lado estava sentado o fundador do movimento Slow Food. Carlos Petrini olhou para isso, ele falou: isto aqui é Slow Food. E ele tinha toda a razão, milhões estão seguindo ele, porque Slow Food não fala só de comida, fala de vida. E do lado, outro homem brilhante, Roberto Gambini, cientista, analista formado no Jung Institute da Suíça. Ele bateu o olho e falou: Hans, você eliminou a dimensão tortura dos ponteiros. Nessa hora estava o gênio Domenico de Masi entrando na conversa e falou: Hans,
Na Itália, ponteiros se chama lança. Os homens estão com lanças apontados para sentir a vida passar. E quando eu pensei que tudo isso tem a ver, e pensei, até estou meditando com calma, que milhões estão seguindo para acalmar antes do coronavírus, eu falei, eu tenho que achar uma palavra. Isso, filhote meu, ele tem que ser acompanhado com o movimento. Já que ele flui e todo mundo fica fascinado, eu falei flow, fluir. E estou lançando agora um site para as pessoas entrar no flow e sentir e valorizar o tempo. E se eu volto para aquela história da pílula, que nasceu antes para explicar o que o homem fez com o tempo, eu tinha criado um disco que a câmera aproxima e do lado escrito de volta para Kairos. Para muitos que não sabem que Kairos vão saber quando entro para dentro do túnel do tempo. Porque no túnel do tempo, na entrada, aparece o Big Bang, aquele que me inspirou a fazer o tempo, de 13,7 bilhões de anos atrás. E no teto está escrito o tempo todo 13,7 bilhões, 5 bilhões de anos. Sabe o que está nos 5 bilhões? A nossa Terra. Porque a nossa Terra só tem 5 bilhões de anos. E aí se vem o Sol, que virou Deus em várias culturas, como Stonehenge, como os aztecas, como em todas as culturas que criaram monumentos. As pirâmides são monumentos para marcar o tempo, para o homem depois ir dentro do túnel saber que existem relógios de sol que marcaram com claro e escuro, com sombra, porque o sol faz o nosso tempo. E você segue andando dentro desse túnel do tempo e você descobre que os relógios que fizeram de relógios de igreja só incomodaram o homem em paz. E de repente começa no túnel a fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac. E todos aqueles relógios da Suíça e todos do Japão, monte surgindo e a angústia aumentando e chegando no fim do corredor, encontrando o relógio atômico do lado dos digitais e o relógio atômico que marca por 1 milésimo segundo, daqui a 1000 anos, ele vai errar. Será que nós estamos aqui? Em 1000 anos? Mas você chega no final do túnel e você encontra a paz. E você entra numa cúpula onde você vai ver o mundo claro e escuro, o tempo todo sendo iluminado, e você deitar no chão e pensar o que você vai fazer com o seu tempo e vida. E isso me levou a fazer simulações da importância do tempo é vida, virando vida é tempo e viva seu tempo, porque é o único que você tem. Meu caro amigo Leblon, a gente está aqui no Você Sabia? Se você é uma pessoa também orgulhosa como eu, sai de casa carregando a sua vida inteira nas malas e não quer fazer 2 viagens? Nossa, La Fonte salva vidas. Fala, mini galã! Ô, Leblon, você por tá? aqui? Não, Tudo beleza? Aqui é Você Sabia, né? Quem tá aqui? E você sabia disso, cara? A gente viu então uma fechadura que não precisava de chave alguns episódios atrás. É verdade. Muito legal. Design maravilhoso. Agora a gente vai ver uma porta que não precisa abrir com mão. Uma porta que não precisa uso das mãos. Olha, isso aí é interessante, né? Interessante, né? Porque é um lugar onde tem muita gente colocando a mão, essa coisa do contato, bactérias, vírus, complicado. Perfeito. Essa aqui? Essa aqui. Se liga na magia. Olha, cara, que interessante. Essa eu nunca vi. Olha, aqui é digno do Você Sabia, né? Digno de você Eu saber. posso tentar? Pode, fica à vontade. Aqui. Você chega... Tá carregando um monte de coisa na mão, sacola, não consegue. Cara, isso aqui seria muito legal, por exemplo, na casa do vinho, lá do Sabor do Design. Ele chegando lá com verdura, legume. Tomate caindo pra vou tudo que é fazer um lado. prato no Você Sabia. Ele chega aqui, ó. Dá um toquezinho. Abre aqui, ó. Entra, vai lá, que legal.
Isso aqui também deve ser muito interessante em outros tipos de ambiente, né? Fala aí um pouco. Sim. Ambientes com alta circulação de pessoas, né? Um número alto de pessoas entrando, saindo, você não sabe quem lavou a mão, escolas, hospitais, repartições públicas, escritórios. Também residências na praia, que tem o problema da maresia, de corrosão. Esse aqui é aço inox, né? Inox 304, o melhor material do mercado. Corrosão, maresia. E esse é o polido ou lixado? Esse aqui é o lixado, mas ele tem um acabamento polido também, fica maravilhoso. Cara, que legal. La Fonte. La Fonte. Super versátil. Pode ser aplicado em porta de madeira e de metal, né? E ela pode ser também colocado em várias posições, né? Isso, vertical, aqui a gente está usando ela assim e aqui. Isso. Ela poderia estar para cima ou para baixo também. Pra baixo. Versatilidade, Versatilidade hein? e Vamos estilo. combinar? E vamos combinar? É. Tem aqui. Que baita design, hein? Baita design. Caraca! Sempre no Olha isso. design. Design, né? Ah, você gosta disso, Eu né, gosto. Vini Galan? E a garantia? 10 anos no funcionamento. 10 anos? 10 anos. Caraca, é bastante tempo, Pô, hein? bastante tempo. Eu achei muito legal esse acionamento aqui, ó. Elegante, né? Parece ser parte da realeza. Ô, peraí, onde você tá indo? Leblon? Eu acionei aqui a porta. Tchau, aciona também. Vai, aciona também. Tchau, galera. Fala, Gi, tudo beleza? Um segundinho, né? Deixa eu lavar as mãos, Claro, né? Que é claro. higiene, né? Sabe como é que é? Deixa eu só achar aqui, ele liga essa Não, Leblon, torneira. essa torneira é touchless. Não, achei linda. Não, mas eu quero só lavar as mãos. Como é que eu faço? Ela é touchless, sem contato. Ó, 360 graus de sensor. Gi, que maneira essa torneira com sensor. Eu só tinha visto em shopping. Sabe, você sabia que agora dá pra ter uma dessa em casa? E com design do Jader Almeida. Lembra dele? Jader Almeida? É claro, na primeira temporada do Cultura Design, um gênio, né? Gênio do design. Leblon, essa torneira, ela é tipo uma obra de arte, entendeu? Você aprecia e não precisa tocar. E é maravilhosa, só que não tem só essa não. Você sabia que tem a do Ricardo Belo Dias também? Não, quero ver. Maravilhosa, vem ver. Ah, mostra lá. E essa aqui foi feita pelo Ricardo Belo Dias. Uau, que legal. E como funciona, Gi? Me explica. Eu tô curioso já com essas torneiras incríveis. Sensor aqui, ó, 360. Olha. E tem um mundo aqui, ó. E esse design? Muito legal. Maravilhoso. Leblon, aqui, ó, uma torneira que une design, beleza, ela é como uma obra de arte. Você não precisa tocar. Você falou beleza? Assim que nem eu? Ah, Combina Leblon. comigo? Não? Lindo. Ai, meu Deus, eu mereço. Valendo, Estela Maris, cabeça. Como descendente de espanhol, faz tempo que eu quero mostrar para vocês uma autêntica paella espanhola. E esse dia chegou. Estela, minha paella clássica é a valenciana? Isso, perfeito. Hoje a gente fez a mista, tá? Que é a mistura de porco, frango, lau coelho. Aqui a gente não utiliza, aqui na casa, até por conta da cultura, né? Que as pessoas não apreciam tanto coelho. E os frutos do mar, tá? A autêntica é a valenciana. Valenciana. Isso, e eu vou te explicar o porquê. Os camponeses, eles carregavam uma panela, azeite e arroz. E aí o que eles encontrassem no caminho, né? Coelho, o que fosse de caça, eles colocavam na panela. Tá? Então, se você perguntar para um valenciano qual que é a paella, é a valenciana, tá? Depois veio a de frutos do mar, veio a mista, que é essa que eu fiz hoje. Que... Tem espanhol, inclusive, que fala que a paella de frutos do mar não é paella, né? Exatamente. O valenciano raiz fala Sim, não. Paella valenciana é a paella hecha com carne, com frango, com cerdo e conejo, perfeito. Sim. Isso mesmo, tá? Por quê? É de origem deles, né? A história deles. Como a nossa feijoada aqui no Brasil, a paella valenciana é
é tudo para eles, né? É realmente o prato mais pedido lá. Agora, por que eu fiz a mista para vocês, né? Por que eu quis apresentar a mista? Porque ela é rica em sabores. Ela tem a mistura de tudo isso. Então você imagina a explosão de sabores que tem. É muito Espanha isso, né? Você misturar carne com peixe, com frutos do mar. Sim, né? sim. E o importante de tudo isso é o arroz, tá? O nosso arroz vem da Espanha, nosso açafrão também, tá? É um arroz e açafrão autêntico. E a gente trabalha realmente da forma que é feita lá. Eu passei por 3 escolas lá, estudei durante um tempo em Valência e aí eu segui realmente como é feito. Claro que eu coloquei uns temperinhos a mais brasileiros, porque eu acho que tem a ver com o nosso paladar. Sim, né? mas esse não precisa contar. Não preciso contar, não vou contar. Só você que viu, mas é o segredo. É o tá? segredo para dar mais sabor. Exatamente. Porque o que é a paella, né? A busca de muito sabor no arroz. A gente tem os frutos do mar, mas é a busca realmente do... Agora, quando fala paella, né? Dizem que porque foi feita a comida paella, tem essa versão toda romantizada, né? Mas isso é lenda, né? Não? Dizem que os homens chegavam, né, do trabalho e faziam para suas mulheres a paella, né? Isso tem uma história realmente na Espanha, em Valência, né, principalmente, mas dizem que é lenda, que não é isso não. Porque a paella vem da panela, não é panela. Isso? Que chamava, acho que era patela, né? Acho que até da Itália e evoluiu para a Espanha. Isso mesmo. Patela que virou paella. Isso mesmo. O que eles têm lá de diferente também é que eles comem exatamente na paelleira, tá? Então não precisa, é um prato que eu acho super bacana, porque é feito numa única panela, tudo, e depois você, inclusive, come na própria panela, tá? Aliás, é feito um risco, e aí você divide e vai comendo a sua parte. Muito bem. Isso, então, se você senta em 5, você tem que fazer... Exatamente. É como se fosse cortar uma pizza em 5. Exatamente. E você vai pegar o que é seu. Bom, eu vou te servir. Faço questão, afinal você preparou delícia, muito bom. Esse prato delicioso pra gente. Mas aí é o seguinte, eu quero ver se tem o socarrat. Isso, que é totalmente apreciado pelos espanhóis, né? Toda paella tem que ter o socará. O socarrat é socarrat? Socará. Socará. Isso. O socará, o que é? É aquele arroz que fica no fundo da panela, queimadinho, tostadinho, que quando você come dá aquela crocância, vai crack. Isso mesmo. Na medida certa, tá? Não pode passar. Né? Não pode ficar queimado. Ter briga pra comer o socará. Sim. Não só os espanhóis, aqui no meu restaurante também, tá? Eles querem o socará. Puxa. Vamos aqui, ó. Então aqui é o seguinte. A gente separa aqui e depois pega, né, os frutos do mar, ó. Isso. Você vê que as laterais... As laterais aqui, ó, bem, já estão todas queimadinhas. Isso. Se eu tivesse com alguém que eu tivesse, né, fosse mais próximo, tipo minha esposa, eu já ia pegar e já dar essa colherada direto na boca antes de servir minha mulher. Eu vou fazer aquela divisão que você me pediu, tá? Fechou. Então, perfeito. A nossa divisão vai ser assim hoje. 1/4 para você. 1/4, isso. Aí. E o restante é sua. Mas a gente aproveita para fazer essa brincadeira e comer realmente que é a forma perfeita de se comer uma paella. Na própria paelleira. Saúde, um brinde. Obrigada pela visita. Valeu, diretor. Pode ir para outra gravação, eu vou ficar por aqui. Cadê o Leblon? Cadê o Leblon? Chegou aqui. Não, mas cadê o Jean? Será que ele não veio hoje porque a gente falou que a gente vinha na Praia da Feiticeira? Medroso, né? Certamente esse é o motivo, viu? Ou ele tá perdido pelos restaurantes. Pode aí ser, de deve Ilhabela. estar comendo. Deve estar comendo, deve estar dormindo ainda na casa, né? Ah, com certeza. Estamos aqui na Praia da Feiticeira, né? Praia da Feiticeira. E olha, o Jean tem até uma certa razão de não vir, cara. Porque a lenda aqui é um pouco cabreira mesmo, hein? A história é arrepilante? É um pouquinho arrepilante. Pouquinho Conta aí, não, muitão. Ó, tá vendo essa casa aqui? Isso aqui é uma mansão linda do estilo colonial, isso aqui é um patrimônio da história da Ilhabela e a lenda fala que a proprietária
na época ali, de 1800, 1700, ela era muito ruim. Ela ganhava dinheiro aqui com uma taverna. Ela era proprietária de uma taverna aqui perto, onde andavam piratas, comerciantes, contrabandistas. E ela é uma mulher muito ruim. E tem até lenda de tesouro, que ela enterrou um tesouro aqui e mandou matar todos os servos dela que ajudaram a enterrar o tesouro. E esse tesouro ainda tá por aqui? Pode ser que esteja. Ilhabela é cheia de lenda do tesouro. Tem o tesouro da Trindade, tem o tesouro do Príncipe das Astúrias e tem a lenda também do tesouro da feiticeira. As más línguas dizem que ela foi queimada como feiticeira, porque ela era uma mulher muito ruim. Cara, fiquei pensando aqui, hein? Feiticeira, bruxa. Será que não tem como mandar uma mensagem pro além e ela fazer um feitiço Pra gente achar o tesouro? Não, pra melhorar o meu Belisário. Ah, mas sem ele ouvir, sem ele ouvir. Isso aí tem que ser reza braba mesmo, porque tá o complicado pra mim, viu? tadinho. É que você meteu ele na areia também, né, cara? Eu gosto dele, mas a missão com ele tá complicada. A gente vai fazer um projeto. Voltando pra São Paulo, a gente vai colocar ele numa oficina lá, deixar o Belisário, ó, lindo. Mas aí, agora vamos voltar aqui pra história da Praia da Feiticeira. Hoje o espaço da Ilha da Feiticeira aqui já foi propriedade privada até uns anos atrás. Hoje é um dos lugares mais legais. Então a festa da virada aqui é muito legal, o Réveillon, né? Um dos mais famosos, mais agitados aqui da ilha. Também pra você vir pegar uma praia aqui, tomar uma aguinha de coco. Suco. A gente tava até falando no caminho aqui, né, com o Belisário e tal, esse mar azul. Agora nessa época tem a bolha de oxigênio que o mar fica azul. Adorei a história. Vamos fazer o seguinte? Vamos levar a turminha pra conhecer a praia? Agora. Vamos lá? Vamos lá. Isso aí, mini galã também é cultura design, história. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a cruz quietinha aqui, a casa da feiticeira também, vamos curtir a praia, né? Olha esse visual aqui, esperando a gente. A Yumi chegando com água de coco lá, ó. Água de coco, cadê você? Eu vim aqui só pra beber! Consigo. Uma aguinha você. Valeu. Aê, cansa! Mini Galã, esse passeio por Ilhabela com você tá muito legal, hein? Tá mesmo, né? Olha, visitamos museus, a Praia da Feiticeira, Fazenda do Engenho, cara, eu não conhecia. Aí a Praia do Sino, aquela que as pedras cantam, lembra? E que faz aquele barulhinho. Muito legal. Cara, e me fala uma coisa, essa casa aqui que a gente está é de férias, né? Isso, é de veraneio. A gente vem de vez em quando dá, né? Veraneio, vem de vez em quando. Me fala uma coisa, eu vi que você tem Sky na casa, né? Sim, tanto que a gente não perdeu o Cultura Design dessa semana. Não fica caro manter essa assinatura aí? Você só usa de vez em quando. Não, é Sky pré-pago. Não tem mensalidade e eu recarrego quando eu venho pra cá. Sky pré-pago? Isso, por exemplo, eu venho pra cá ficar 3 dias, eu faço uma recarga pra 3 dias. E se você quiser ficar mais um dia? Aí eu faço outra recarga, mas ó, fica baratinho. É simples assim? Ô, de pequeno você não tem nada, hein, cara? Você vai pensar grande, hein, Mini Galã? Cara, Sky pré-pago, muito legal. Cara, na Sky tem tudo que a gente gosta, quando e onde a gente quiser. Tá aí, cara, eu gostei dessa ideia. Sky pré-pago, vamos fazer um brinde? Saúde. Muito bem, Mini Galã, estamos aqui aonde? Na Fazenda Engenho da Água. Tem muita história, né? Tem muita história. Ih, Mini Galã, já tô gostando do passeio aqui pela fazenda, hein? Você viu que bonitinho, né, cara? Eu vi, cara. Ele tá me lembrando, sabe quem? Um velho conhecido nosso. Qual? Belisário. O Belisário, esse aqui é o avô do Belisário, né? Pode crer. Mas você vê que ele tá todo bonitinho, tá todo reformado. Era assim que a agricultura era feita aqui na região dos anos 40 e 50. Apesar que a fazenda aqui é muito mais antiga, é do século 17, por aí. Adorei esse azul, esses olhinhos daquele carro azul ali. Isso é bonitinho, né? Clássico, tem um design clássico, né? Olha esse aqui, cara, sem teto, sem nada. E totalmente conservado a família do Belisário aí, hein? Muito legal. Gostei.
Alan, vamos falar um pouquinho de história. É o seguinte, a colonização portuguesa se deu aqui na ilha lá pelo século 17. Correto. Em 1600 os portugueses começaram a explorar e habitar essa região. E tinha como base a economia açucareira, certo? Certo. E quando eu falo de açúcar, eu estou falando de quê? De quê? Cachaça, Cachaça, rapadura. É, cachaça, rapadura, ó, mas sempre com moderação, tá, Leblon? Que mais que a vergonha que eu passo com meus amigos aqui nas férias, não pode ter, eu sou um cara conhecido, tá? Então sempre moderação. Eu sei, tranquilo. É só um interesse histórico. Sei, interesse histórico. Tá, mas ó, além de cana-de-açúcar, a agricultura da região também produziu muito fumo, mandioca, arroz, banana. Muito legal esses produtos, mas vamos fazer o seguinte? Vamos focar na cachaça? Brincadeira. Digo, Na história, né? a História, herança né? que a produção de açúcar deixou aqui para a ilha. E, por sinal, foi construído lá no século XVIII. Perfeito, a gente está aqui no Engenho da Água, que foi construído no final do século XVIII, que é um pouco mais tarde até que os engenhos que a gente conhece da história do Brasil mesmo, mais antiga, aqueles clássicos no Nordeste, né? Que era feita a separação daquele esquema de Casa Grande e Senzala. Aqui, a Casa Grande é uma edificação só, por isso que ele tem 2 entradas. Sinal você anda muito saidinho, Tem mais cestinho. né? Olha que bacana aqui, Leblon. Essa é a roda do engenho que batiza a fazenda. Por isso que tem o nome de Engenho da Água. Perfeito, o nome de toda essa região aqui de Ilhabela se chama Engenho da Água, antes da vila, que é o centrinho histórico, né? Muito bom. Isso é muito interessante também, que a técnica de construção aqui foi feita com 2 materiais. Você tem o chão, que é feito de pedra, que dá sustentação do edifício, e você tem o piso superior, né? O pavimento superior, que é feito de pau a pique. Coisa, viu? Você anda muito espertinho. Eu te trago pro passeio e você quer dar aula. Mestre Leblon, eu sou mais com um rostinho bonitinho, né? Vem com o novato, aprende com o Mandando novato. bem, Eu tô mandando aprendendo bem, bem, tô gostando. comece, tô aprendendo bem. Tá bom. Tá gostando do Príncipe das Astúrias aí? Gostando. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha esse aqui. Esse aqui eu sei. Esse aqui eu sei. O time do Vasco da Gama chegou nessa caravela aqui. Aí tá aí a Cruz Maltina aí. Você está quase certo. Isso sim é uma caravela, como os primeiros portugueses chegaram aqui na região de Ilhabela, né? Um barco desse conseguia fazer grandes navegações no século XVI, né? 1500, vinha lá da Europa até as Américas. Que maravilha. E com certeza deve ter trazido os portugueses, e depois, sei o quê, os vascaínos. Isso, perfeito. O símbolo, na verdade, é da Companhia de Jesus que financiava as primeiras grandes navegações. Por isso que o Vasco da Gama, que era um grande navegador, o time pegou o brasão. Em homenagem. Já quase... Tá certo, isso aí. Que isso, Leblon? Virou a Rose do Titanic? É que é o seguinte, esse barco aqui tem alguma coisa a ver com o Titanic. Isso é verdade, é porque ele é conhecido como o Titanic brasileiro informalmente. Esse é o Príncipe das Astúrias, é uma embarcação com uma história muito semelhante. Ela veio da Espanha trazendo passageiros e um carregamento enorme de ouro e prata. E quando chegou aqui, na chamada Triângulo das Bermudas brasileiro, que é a região aqui de São Sebastião, Ilhabela, teve um naufrágio, muitas pessoas infelizmente se partiram e o tesouro se mantém. Dizem que ainda não encontraram esse tesouro. Mas vamos fazer um curso de mergulho aí que um dia a gente acha, hein? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe dia de amanhã. E vocês aí de casa aguardem que vai sair aí um longa-metragem sobre um bando de maluco que vai tentar achar esse tesouro aqui, hein?
Segredo aí que um tal de Leblon e um tal de João vão estar no elenco. Aguardem, aguardem.